Cruzeiro 4, Atlético Mineiro 3, mais uma vitória das Cabulosas no Campeonato Mineiro. O resultado dentro daquilo que a gente esperava, né? Mais uma vitória do Cruzeiro, ampliando a vantagem nesse confronto. Agora já são 15 confrontos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, com 8 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e só 3 vitórias do nosso rival. Os números, de fato, são impressionantes, mas a performance ficou bem abaixo daquilo que era esperado pelo que são essas duas equipes, só que eu já alertava aqui no pré-jogo, né? O Clássico é um jogo diferente, ele precisa ser encarado durante os 90 minutos em alta rotação, num alto nível de concentração, e o time do Cruzeiro se permitiu, principalmente no segundo tempo, né, abaixar a guarda, e por isso complicou um jogo que estava muito, mas muito bem encaminhado mesmo. Vamos falar sobre isso. Bom, o Atlético Mineiro abre o placar ali por volta dos 5 minutos do primeiro tempo. Havia 2 anos e meio, mais ou menos, que o Atlético Mineiro não conseguia marcar um gol no Clássico. E esses primeiros 5 minutos do jogo foram exatamente dentro daquilo que eu trouxe aqui no pré-jogo, né? Um Cruzeiro protagonista das ações da partida. E aí, vale destacar a escalação. O Jonas foi com um time bem ofensivo e eu, particularmente, gostei muito da escalação dele. Eu estava imaginando, até comentei aqui, eu acho, a Letícia Alves na ala pela direita, caso ele fosse naquele 3-5-2 que ele costuma usar, e foi, mas ele escolheu a Vanessinha para jogar por ali. E, assim, que partida da Vanessinha, né? Mais uma, a Vanessinha, tecnicamente, tem um nível muito, muito acima da média. Esse ano a gente acabou não conseguindo desfrutar tanto do futebol dela em função das lesões, mas, assim, adquirindo ritmo de jogo, bem fisicamente, é uma jogadora de primeira prateleira no futebol brasileiro. Vocês veem que o Cruzeiro mudou muito de 2019 para cá o seu elenco, mas a Vanessinha tá sempre no topo quando a gente fala de valores técnicos do elenco do Cruzeiro. E vendo ao vivo, assim, se você nunca teve a oportunidade de ir no jogo das Cabulosas, vá, porque vendo em loco é muito impressionante, assim, parece que ela tem um imã no pé e a bola simplesmente não sai do controle dela. É sempre um privilégio poder ver Vanessinha em loco. Mas aí, além da Vanessinha, que tava ali pela ala direita, e a Gisele na ala esquerda, que são duas jogadoras que têm muitas valências ofensivas, né, e que também tem uma capacidade de construir por dentro. Eu acho isso interessante para a troca de posições ali, confundir um pouco o adversário. Jonas foi basicamente só com uma volante, que é a Bedoya, e aí Gabi e Sochor também nesse meio campo, numa linha um pouco à frente da Bedoya, meias atacantes, né? Então o Cruzeiro com um time muito, muito ofensivo para essa partida, e na minha opinião tinha que ser assim mesmo, né? A gente sabia que o Cruzeiro tinha a responsabilidade de buscar a vitória, em especial jogando ao lado do seu torcedor, que mais uma vez encheu a Arena Gregorão. Esse foi o segundo maior público da Arena Gregorão, o primeiro também é do Cruzeiro, né? Naquela oportunidade ali no Campeonato Brasileiro contra o 3B, e pelo que são as duas equipes hoje, o Cruzeiro tinha total responsabilidade de buscar o resultado, de ter mais ímpeto ofensivo, de buscar a vitória a todo momento. Sabíamos que a postura do Atlético Mineiro também provavelmente seria uma postura de não fazer tanta questão de disputar posse de bola com o Cruzeiro, a estratégia provavelmente seria outra. Então entendo que o Jonas acerta, e acerta bastante nessa escalação, esse time mais ofensivo, e com isso o Cruzeiro domina as ações do jogo nesses primeiros 5 minutos, tem mais posse de bola, finaliza mais, ronda mais a área do Atlético Mineiro, tem ali oportunidades em bola parada, acaba não conseguindo marcar o seu gol. E numa sequência ali de falhas da nossa zaga, o Atlético Mineiro recupera a posse de bola e num chute até meio despretensioso, né, de fora da área, a Tati acaba aceitando e o Atlético Mineiro abre o placar. Então, foram 5 minutos exatamente dentro daquilo que era o esperado. O Atlético Mineiro se preocupado em se defender bem, em suportar bem o ímpeto do Cruzeiro e, evidentemente, jogar no nosso erro, e quando esses erros aparecessem, tentar finalizar o mais rápido possível as suas jogadas. Assim o foi, conseguiu abrir o placar, e isso já dava indícios, assim, do que seria a partida, né? Um Cruzeiro cometendo alguns erros ali que parecem erros de falta de concentração, né? De estar numa rotação abaixo do seu adversário, mas ainda assim conseguindo se recuperar dentro da partida, porque tecnicamente, né, e até taticamente, são duas equipes em momentos muito distintos. E aí o Cruzeiro, mais ou menos 5 minutos depois desse gol do Atlético Mineiro, já tinha virado a partida, né, com a Lele e com a Bianca, e ainda marcaria mais 2 gols no primeiro tempo. E a sensação, assim, assistindo o jogo lá e revendo depois em casa, é de que o Cruzeiro conseguiu construir essa vantagem no primeiro tempo de uma forma muito natural. O Atlético Mineiro agrediu muito pouco o Cruzeiro no primeiro tempo, teve uma ou outra boa oportunidade, principalmente de fora da área, mas, assim, pouquíssimo ímpeto ofensivo, pouquíssimas oportunidades realmente claras de gol.
E pelo lado do Cruzeiro, muito mais posse de bola, um jogo muito mais concentrado no campo do adversário, né? Muito mais escanteios, muito mais faltas a serem cobradas ali próximo da área. E, aliás, muitas faltas no jogo e pouquíssimos cartões, né, por parte da árbitra. Eu sinceramente, tive muita dificuldade para entender o critério. O primeiro cartão amarelo do jogo é para Paloma, por retardar ali uma cobrança de lateral do Atlético Mineiro. Muito rigoroso por parte da árbitra, mas ok. Só que a gente não viu o mesmo rigor com algumas faltas que claramente eram para cartão amarelo do time do Atlético Mineiro, e essas atletas não receberam esse cartão, né? E essa questão de falta de critério, ela é muito complexa, porque às vezes parece não impactar diretamente no resultado de um jogo, não é um pênalti mal marcado, não é um gol mal anulado, algo do tipo, mas costuma ter implicações sim na partida, e nessa, por exemplo, teve, né? Mas enfim, acho que o Cruzeiro fez um primeiro tempo em que não precisou forçar muito para construir o resultado. Já viu o Cruzeiro fazendo jogos melhores, primeiros tempos melhores ao longo dessa temporada, mas ainda assim foi suficiente para não só virar a partida, como colocar 3 gols de frente nesse placar. Sofreu pouco, acho que foi um primeiro tempo dentro do esperado, se não um primeiro tempo brilhante, um primeiro tempo bom, ok, o suficiente para construir uma boa vantagem, e que naquele momento acho que refletia muito mais o que era o jogo, né? Um Cruzeiro que cedeu um gol ao Atlético Mineiro através ali, uma sequência de erros, né? Tanto da Paloma, depois a Isarraz tenta bicar a bola para frente, acaba ficando muito favorável ali para a jogadora do Atlético Mineiro dominar e conduzir, e um chute de fora da área, uma bola defensável, né, que a Tati acaba não conseguindo fazer a defesa. Então, um erro do Cruzeiro que origina o gol do Atlético Mineiro, mas um Cruzeiro que consegue ali, dentro daquilo que construiu no jogo, fazer 4 gols, e a verdade é que poderia ter feito mais gols. O Cruzeiro teve algumas boas oportunidades, inclusive dentro da área do Atlético Mineiro, e aí não dá para perder, né? Eu senti, assim, que a Sochor, que até marcou um gol, né? Mas perdeu umas 2 oportunidades ali dentro da área no primeiro tempo que não dá para perder. Senti que ela demorou a tomar a decisão, e aí, quando foi tomar a decisão, acabou já perdendo o timing. Eram bolas para finalizar de primeira e ela acabou perdendo esse timing. Como essas oportunidades tiveram outras que o Cruzeiro poderia ter finalizado melhor, e não teria sido nada absurdo sair com um placar ainda mais elástico do primeiro tempo, por aquilo que as duas equipes foram capazes de produzir com a bola nos pés. E aí vem o segundo tempo. O Cruzeiro volta para o segundo tempo com uma rotação muito abaixo do adversário, né? E aí é complicado, porque você constrói uma vantagem como essa e você acaba não usufruindo dessa vantagem, porque muito rapidamente você permite que o seu adversário faça um gol, né? E aí, animicamente, nem dá tempo de dar aquele baque no adversário, né? Você volta com 3 gols de diferença, rapidamente você encurta para 2 gols de diferença, o adversário volta a acreditar. E aí, incomoda bastante o gol que o Cruzeiro tomou, assim, esse segundo gol, para mim, dos 3, é o que mais me incomoda, porque num lance de bola parada a nosso favor, uma cobrança de falta próximo da nossa área ofensiva, e um lance em que simplesmente não tinha ninguém bem posicionado para a sobra, né? Assim, normalmente quem fica na sobra de escanteio, desse tipo de falta do Cruzeiro, é a Bedoya, às vezes pode ser a Letícia Alves, se ela estiver em campo também, mas dessa vez não tinha ninguém na sobra, dá para ver nitidamente a Bedoya subindo um pouco mais, e aí a jogadora mais próxima da Tati nesse lance é a Bianca, que estava cobrando a falta. É um erro bem infantil mesmo, e o Jonas usa essa expressão, né? Ele fala que os 3 gols que nós sofremos foram gols em lances infantis. E eu concordo com ele, mas esse especialmente me incomoda bastante, porque acho que ali o jogo como estava se desenhando, com o Cruzeiro de novo com mais ímpeto ofensivo, chegando mais ao seu último terço, um 4-1 no placar, eu acho que você não pode cometer um erro de posicionamento tão primário quanto esse, né? E aí permitir um contra-ataque ao seu adversário, em que a atleta adversária nem precisa fazer tanto esforço assim para marcar o gol, né? Me irritou bastante esse gol lá na hora, me irritou bastante vendo de novo. Eu realmente fico muito irritada com gols assim, gerados de escanteio, de faltas a nosso favor. O gol que a gente sofre contra o São Paulo, ali na segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, é mais ou menos assim, mas ontem, pelo posicionamento, incomodou bastante, assim, não ter ninguém bem posicionado para a sobra, para mim demonstra mais uma vez, assim, uma certa desconexão com a partida, né? E eu acho que o segundo tempo do Cruzeiro foi um segundo tempo muito desconectado do jogo. E por isso o Atlético Mineiro conseguiu marcar gols e conseguiu ir chegando, né, até o nosso último terço ali. Eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer os méritos dos nossos adversários quando nos impõem dificuldades.
mesmo se esse adversário for o Atlético Mineiro, mesmo com toda a rivalidade, isso faz parte do meu trabalho, eu sei que nem todo mundo consegue, mas eu consigo elogiar o adversário, mesmo ele sendo um rival, inclusive. Sendo muito sincera, no caso de ontem, eu não vejo tantos méritos assim do Atlético Mineiro, eu vejo muito mais deméritos do Cruzeiro, que basicamente construiu as 3 oportunidades de gol do Atlético Mineiro. Inclusive, a Tati fez pouquíssimas defesas ao longo do jogo, porque o Atlético Mineiro finalizou pouquíssimo na direção do gol. Foi mais ali no final do jogo, quando já estava com uma atleta a mais em campo, alguns lances de bola parada que a Tati facilmente defendeu, mas foram pouquíssimas as finalizações na direção do gol do Atlético Mineiro, porque construiu pouco para isso, né? E o Cruzeiro acabou, na minha opinião, por uma desconexão muito grande da partida, por ter voltado numa rotação muito abaixo do adversário, permitindo que esse jogo fosse igualado em alguns momentos. Isso me incomodou bastante lá, incomodou bastante o Jonas também, pelo que eu ouvi na entrevista. Tem que servir de lição para o restante do Campeonato Mineiro, né? É possível, é provável que essas equipes se encontrem de novo na segunda fase da competição, e o Cruzeiro não pode se permitir se desconectar tanto da partida antes dela ser finalizada, né? Porque só acaba quando termina, como diria o outro. E aí, logo depois de tomar o segundo gol, vem o lance do pênalti, de onde eu tava, não dava para ver muito bem se foi pênalti ou não, mas revendo na transmissão, a câmera não é das melhores, mas eu acho que foi pênalti mesmo. Não sei se foi a melhor abordagem, tá? Acho que ali tinha muita gente do Cruzeiro na área, inclusive o Cruzeiro parecia ter superioridade numérica na área, então o Paloma poderia ter tomado alguma outra decisão para evitar esse pênalti, e muito rápido, né? Você acaba de sofrer um gol e já cede um pênalti para o seu adversário, então uma vantagem que foi construída no primeiro tempo, que trouxe muita tranquilidade para o time no segundo, a ponto das jogadoras se desconectarem da partida, foi desfeita em pouquíssimos minutos, né? O Cruzeiro complicou muito rapidamente um jogo que ele havia facilitado no primeiro tempo. E para mim tem um erro do Jonas, tá? Para mim ele tinha que ter tirado a Paloma do time assim que saiu o pênalti, porque a Paloma não viveu uma tarde muito inspirada, né? Ela que fez uma ótima temporada até aqui, mas ontem realmente muito distante dos seus melhores momentos com a camisa do Cruzeiro. Já tinha cartão amarelo, faz o pênalti. Eu achava meio perigoso manter a Paloma em campo, e o Jonas não tirou e ela acaba sendo expulsa num lance que aí sim era para cartão amarelo, a falta que ela fez ali não tem o que discutir. Eu discuto os critérios da arbitragem, o primeiro cartão que ela sofreu, a falta de cartões para o time do Atlético Mineiro em faltas que eram, obviamente, para cartão amarelo. Mas aí, para mim, tem um erro do Jonas, tinha que ter sacado ela do time antes, ele poderia ter colocado a Ambrosio e mantido a estrutura tática do time, eu poderia ter feito uma linha de 4 e colocado a Pri no meio campo para dar um pouco mais de combate ali no setor, já que o Atlético Mineiro, nesse momento, crescia um pouco na partida. Mas, enfim, demorou para mexer, aconteceu a expulsão, e aí o Cruzeiro complica de vez a partida, né? O Atlético Mineiro, a partir desse momento, acredita um pouco mais no jogo, tenta ter mais ímpeto ofensivo, mas a verdade é que conseguiu produzir poucas oportunidades com realmente qualidade para chegar ao gol de igualdade, né? Mesmo com o Cruzeiro com uma jogadora a menos, a equipe conseguiu se defender bem ao longo dessa reta final. Com uma a menos, o Jonas faz algumas substituições, mexe um pouco na estrutura do time, e o Cruzeiro suporta bem ali até o final. Não acho que correu grandes riscos reais de sofrer o gol de empate, mas é aquilo, né? Sempre uma bola parada, um lance que às vezes pode parecer meio fortuito, o adversário pode ter um mérito ali de conseguir uma boa finalização e fazer o gol. Não aconteceu, felizmente, o Cruzeiro sai vitorioso do clássico mais uma vez. Era muito importante se impor nesse jogo e vencer, por todo o contexto, né, em que está inserido o Cruzeiro, em que está inserido o Atlético Mineiro, pelo fator casa, pela torcida que ele esteve, pela temporada que o Cruzeiro fez, pela expectativa que se criou pelo primeiro clássico da modalidade na temporada. Pode ser o único, né? Não sei como vai ser o chaveamento da segunda fase, se essas equipes vão se encontrar de novo ou não, mas é fato que o Cruzeiro deu sopa pro azar. E talvez se o adversário do outro lado tivesse um pouco mais de qualidade, um pouco mais de frieza, jogadoras um pouco mais preparadas para esse tipo de momento, talvez o Cruzeiro tivesse saído com um empate ou até mesmo com uma derrota ontem ali do Gregorão, o que teria sido um desastre por todo o contexto, né? Então eu espero muito assim que sirva de lição para as próximas oportunidades. Eu falei aqui no pré-jogo, o Jonas também cita isso. É um elenco muito reformulado para o ano de 2025 do Cruzeiro. Muitas dessas atletas jogaram o seu primeiro clássico. Talvez essa rivalidade esteja um pouco adormecida no futebol feminino em função da discrepância de momentos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas eu entendo que quem joga no Cruzeiro precisa compreender o que é essa rivalidade, né? Eu acho que todo mundo que está no futebol
já teve a oportunidade algum dia de jogar um clássico. Ah, nunca jogou um Cruzeiro e Atlético Mineiro? Ok, mas já jogou um Grenal, já jogou um Corinthians e Palmeiras, já jogou um Flamengo e Fluminense, então todo mundo sabe o tamanho dessas rivalidades. A rivalidade entre Cruzeiro e Atlético Mineiro é muito grande. Sabíamos que do lado de lá o Atlético Mineiro viria para fazer um jogo muito competitivo e para tentar pôr fim a essa escrita, porque não consegue vencer o Cruzeiro desde abril de 2023, é muito tempo. Isso certamente incomoda, então nós sabíamos que a nível de rotação, concentração, de entrega, o Atlético Mineiro viria no seu 100%, e era preciso que o Cruzeiro estivesse no seu 100% também nesses aspectos, para que aí sim as diferenças técnicas, táticas, as diferenças de opção de elenco ali no banco de reservas pudessem realmente ser vistas, ser traduzidas em campo. Na minha opinião, o Cruzeiro não jogou 100% nesses aspectos, nem no primeiro tempo, muito menos no segundo, né? Ainda assim, foi o suficiente para vencer, mas é preciso servir de lição, porque esse jogo é diferente, teve cenas lamentáveis, né? Teve briga, teve aquela coisa toda que costuma ter em clássico. E caso alguém ali do elenco do Cruzeiro ainda não tivesse entendido o tamanho desse jogo, acho que ontem serviu para que todo mundo pudesse entender, né? Quem não jogou, agora já conhece, agora já sabe como é, e que daqui para frente, principalmente se essas camisetas voltarem a se encontrar no Campeonato Mineiro, que o nosso time esteja mais preparado para levar o jogo com um nível de concentração adequado durante 100% do tempo. Porque quando essas camisetas se encontram, não importa muito o momento dos times. Talvez se fosse um outro time do outro lado, voltando com esse 4-1 para o segundo tempo, o Cruzeiro poderia ter entrado da mesma forma que entrou e não ter sofrido um gol e ainda ter ampliado o placar. Mas é um clássico ele sempre tem que ser encarado de uma forma diferente. De tudo, assim, o que me tranquiliza é a coletiva do Jonas, porque senti que ele entendeu que a performance é inadmissível, em especial dado todo o contexto, né, de um jogo em casa cheia, torcedor apoiando mais uma vez, e eu tenho certeza que ele vai corrigir o que precisa ser corrigido, porque para mim é muito menos sobre questões técnicas e táticas, apesar de que acho que o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, abusou de errar, assim, aspectos técnicos, tanto na saída de bola, quanto ali no último terço, finalizações dentro da área do Atlético Mineiro que não foram boas, que a gente podia ter marcado até mais 2, 3 gols no primeiro tempo. Então, tem essas correções, sim, a serem feitas, mas, acima de tudo, eu acho que são correções mais de outra ordem, assim, né? De ordem de entendimento do que esse tipo de jogo exige. A coletiva dele me tranquiliza, porque acho que ele entendeu e acredito que o nosso grupo vai entender também, vai assimilar aquilo que precisa ser assimilado para que isso não volte a acontecer. Dito tudo isso, o clássico não é para jogar, é para ganhar. O Cruzeiro ganhou, valeu pela festa da torcida, por mais um dia de casa cheia na Arena Gregorão, por mais uma vitória nesse retrospecto, já muito positivo do Cruzeiro no confronto, e agora essa equipe vira a chave e se prepara para enfrentar o Itabirito na semana que vem. Esse jogo mudou de dia e horário algumas vezes, tá? Era domingo, foi para sábado, voltou para domingo. Assim que tivermos mais informações, eu trago aqui na Samuca TV, muito provavelmente no vídeo de pré-jogo. E o Cruzeiro encerra a primeira fase diante do América Mineiro ali na Arena Primisa. Então, são as cabulosas firme na sua missão de terminar a primeira fase do campeonato com vitória em todos os jogos, com o primeiro lugar geral assegurado para definir tanto a semifinal quanto uma eventual final em casa ao lado do seu torcedor. Mas aí a gente segue falando do campeonato no próximo vídeo. Um abraço!